Bom, então agora vamos ao nosso painel, a Educação Judaico-Sionista na Pós-Pandemia, o Novo Normal. Para coordenar esse painel, eu vou chamar Jader Tashlitsky, que é o nosso mediador. Ele é coordenador de comunicação da FIP, da Federação Israelita de Pernambuco. Chamo o Silvio Roscovitz, na verdade, a participação de Silvio Roscovitz, presidente do Departamento de Educação da Organização Sionista Mundial, e a professora Anabela Jaroslavsky, diretora do programa Ein Lezion, do Departamento de Educação da Organização Sionista Mundial. Sejam muito bem-vindos. Senhor Jader, a coordenação está passada. Boa tarde a todos que se encontram aqui nesse espaço. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook. Vamos dar andamento, prosseguimento nesse importante quinos do Avodá que estamos realizando. Muito rapidamente, colocaria que, independente de pandemia, eu acredito que a gente viva um momento muito particular na nossa história judaica. Nós somos de uma geração que tem convivido com a existência do Estado de Israel, né? Algo que foi sempre muito ansiado e muito distante de gerações e gerações de nossa história. Ao mesmo tempo, a grande maioria dos judeus do mundo pode-se dizer que vivem em países com regime democrático, em que eles podem se expressar livremente, nós podemos nos expressar livremente, nós podemos, individual ou coletivamente, fazer valer nossos direitos diante de qualquer situação, algo muito diferente do que foi enfrentado pelas gerações de nossos avós para trás. E, ao mesmo tempo em que temos esse privilégio, nós nos deparamos com, em muitos momentos, uma preocupação, uma inquietude diante, às vezes, de um afastamento das novas gerações de uma vida judaica mais permanente, mais valorizada. Então, a temática da educação judaica, obviamente, e particularmente para o povo judeu, a questão da educação é um valor fundamental, é uma preocupação permanente. E agora nós nos defrontamos com essa nova realidade, com a mudança de paradigmas que a pandemia do coronavírus tem causado no mundo inteiro, para judeus e não judeus, e toda essa situação tem trazido à tona uma série de novidades. Isso que nós estamos vivenciando agora tem sido algo constante, o encontro através dos meios virtuais. Eu posso dar o testemunho aqui na nossa comunidade em Recife, que nós constituímos uma Avodat Tarbut emergencial, adaptada à nova realidade da pandemia, que tem conseguido produzir coisas muito interessantes e que tem conseguido conectar a nossa comunidade, às vezes, de uma forma mais efetiva do que nós tínhamos antes da pandemia. Nós começamos a organizar o Oneg Shabbat a cada sexta-feira, que começou com 30, 40 acessos, e nós já chegamos na última sexta-feira a mais de 80 acessos, o que tem representado mais de 150 pessoas conectadas ao mesmo tempo, o que tem se revelado algo muito interessante. Então, feito esse preâmbulo, eu gostaria de convidar Anabela Jaroslavsky, diretora do programa Ein Lezion, do Departamento de Educação da Organização Sionista Mundial, que é direcionada a Keilot Ktanot, a pequenas comunidades, e Silvio Joslovskis, presidente do Departamento de Educação da Organização Sionista Mundial. Então, eles, com muita propriedade, eu convidaria a Anabela, que fizesse suas colocações iniciais, depois o Silvio, e, a partir daí, podemos estender o debate e as perguntas dos presentes. Bom, muito prazer para mim falar com vocês. Eu falo português porque eu casei com um recifense, assim que eu conheço as escolas judaicas que tem no Brasil, especialmente a Moisés Schwartz, conheço. Sei que vocês têm 20 escolas judaicas no Brasil. Isso, para mim, fala de muita dedicação ao ensino do judaísmo e do sionismo.
Sei que tem 8 escolas em São Paulo, 4 no Rio, e tem em Fortaleza, em Manaus, em todas as cidades, quase em todas as cidades onde tem judeus, tem escolas judaicas. Tem em Porto Alegre, em Salvador, em Belo Horizonte, em Curitiba. Então, para mim, é realmente muito especial falar com vocês hoje, porque sei que os judeus, as comunidades judaicas do Brasil, se interessam muito na educação. Eu trabalho na Organização Sionista Mundial desde 2017. A gente fundou um projeto chamado Ein Lezion. Qual o mais importante que a gente faz nesse projeto é tentar que as comunidades pequenas, que têm colégios pequenos, que também às vezes não todos os meninos são judeus, possam ter a possibilidade de ter relação com Israel, de ter educação judaica de qualidade, que possam também aceder a todas as coisas novas que tem a educação no mundo. Porque às vezes as comunidades pequenas ficam isoladas e não têm acesso às novas tecnologias. Agora, nesse momento, se faz muito mais importante, como todos sabemos. Então, eu acho que nessa primeira etapa a gente fez uma prova com comunidades do Centro-América. Esse vai ser o momento também de começar a trabalhar com o Brasil. Se eu falo português, vai ter que ser, né, Silvio? Silvio é o diretor, o chefe geral do Departamento de Educação da Organização Sionista Mundial e vai ter que investir no Brasil, né? Eu queria compartilhar com vocês o que a gente faz com a Elezion. A Elezion é um movimento hoje em dia que reúne as escolas pequenas de Centro-América. A gente tem escolas de Costa Rica, de Venezuela, hoje em dia é um país pequeno, que já não tem comunidade judaica grande, também está incluída, tem 3 escolas de lá. Tem escolas da Colômbia, 4 escolas da Colômbia, de Panamá, de Guatemala e El Salvador. As coisas que eles fazem não todos têm escolas, mas tem, de algum jeito fazem educação judaica depois da escola geral. Então a gente fez que eles entraram em contato entre eles e vão fazendo fazem intercâmbio de experiências e aprendem juntos novas tecnologias, novas tendências da educação. O que está acontecendo nesse momento é que com essa situação abrupta que aconteceu, que de repente tiveram que passar toda a escola para internet, para uma maneira virtual de fazer as aulas, muitos colégios começaram a fazer todo dia de aula, desde as 8 da manhã até as 3 da tarde. Isso não era praticável. Os pais teriam que trabalhar com o mesmo computador que os meninos precisavam. Tem outros meninos em casa que precisam outro horário de aula. Então, ficou uma coisa para que a gente não estava preparado no mundo judio e no mundo todo. Então, os governos ainda também não fizeram não fizeram ainda as leis e as adaptações que vai precisar para tudo que tem a ver com a educação virtual. Por exemplo, a avaliação. Como você avalia hoje em dia a educação? Como você tudo isso, todos esses processos que se aceleraram, porque todo mundo fazia alguma coisa de maneira virtual, mas agora tudo fazer virtual. Como você controla que o menino está ou não está fazendo a aula? Como você sabe se ele está realmente entendendo o que a professora está falando? Todo o tema dos valores, dos conteúdos que a gente tem que passar para esses meninos na educação judaica e sionista é muito importante. Como é que o pai agora vai pensar o que fazer com os meninos pequenos? Menores de 6 anos não aprendem de maneira virtual. O que a gente faz com esses meninos que são tão importantes na educação judaica, justamente? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é o papel da família em tudo isso. Então, o que o senhor Jader falou agora, de o que se faz através das instituições judaicas, e a escola é muito principal nisso, é integrar a família para tudo que tem a ver com a educação judaica. A família agora se tornou
muito mais presente, muito mais importante. Às vezes, meio chato, toda a exigência, fica com meu filho o dia todo, ou é muita tarefa, ou muito complicado todo esse sistema que se criou nesses meses todos. Mas agora a parte judaica voltou a casa. Quer dizer, quando a professora morar de hebraico ou de as matérias judaicas entra em casa, pode ter influência o que está acontecendo nos valores judaicos desses meninos. Então, eu acho que é uma oportunidade muito importante para se fazer mudanças na educação. Enquanto Israel, eu acho que também a Organização Sionista Mundial, com a integração do Departamento de Educação nas comunidades, vai poder ficar mais perto das escolas, porque a gente tem acesso a muitas coisas que se fazem a nível mundial, o que se faz em Israel na tecnologia, como se ensina hebraico, por exemplo. A gente está fazendo um monte de programas e de projetos para poder ajudar a todas as escolas do mundo todo e na América Latina em especial, para fazer melhor todo que é a educação judaica, incluindo ensino de hebraico. Agora, os desafios mais importantes que tem a educação é o desenvolvimento do pensamento crítico nos alunos, também interação social, e agora vai ter uma situação híbrida, quer dizer, vários dias quando voltar, quando sair dessa pandemia, ou pelo menos quando sair dessa parte tão aguda, vai voltar alguns dias no colégio, alguns dias em casa. Então, como vai ser essa parte dos objetivos diferenciados? Quer dizer, quando voltar para a escola tem que ter muito mais a interação social, e quando estiver em casa vai ter que ter mais a parte acadêmica. Então, os objetivos vão ter que mudar. Como se faz para a resolução de conflitos? Os meninos vão ter que aprender a resolver os conflitos em contextos de incerteza, como a gente tem nesse momento. Também, os meninos agora são mais interessados em tudo que é empreendedorismo social. Também todo que é expressão e criação artística. Tudo isso vai ficar mais e mais forte, e as escolas vão ter que se preparar. As comunidades também vão ter que interatuar mais juntas. Para procurar dinheiro, por exemplo, para uma comunidade, quais vão ser as prioridades? O pessoal vai ter problemas econômicos, todo mundo já está sentindo tudo que está gerando essa pandemia, e, de repente, as campanhas de captação de recursos vão ter que fazer com alianças, as comunidades vão ter que ficar juntas. Então, é muito importante poder trabalhar em conjunto com a comunidade, com os clubes, os centros comunitários, os morim e os madrihim dos movimentos juvenis vão ter que trabalhar juntos. Tudo que é reorganização escolar, dos espaços das escolas, os espaços podem gerar recursos de algum jeito, vão poder usar os horários que não tem escola para alugar, pode ser para uma universidade ou para uma empresa que já não tem escritório. Vão ter que começar a pensar diferentes escolas. E a gente está fazendo um trabalho muito importante com os diretores de escola para pensar tudo esse movimento de mudanças juntos. É muito difícil uma escola mudar, mas esse é um momento de fazer mudanças que sejam relevantes e que realmente ajudem a melhorar a educação judaica. A crise gerada pela pandemia, como disse Ronald Heifetz, exige uma liderança muito corajosa para enfrentar esses desafios adaptativos. Tenho certeza absoluta que no Brasil tem essa liderança. Eu espero que a gente possa colaborar junto com vocês para fazer coisas importantes na educação, que no final vai fazer tudo que tem a ver com o mundo judeu, com o mundo sionista, com os movimentos que vocês estão falando, da Bonindror, que eu vi que vocês estão falando, que fazem parte da vida judaica, os movimentos políticos, inclusive, e o Estado de Israel. Tudo depende da educação. Sem educação não tem futuro.
quer dizer que a gente tem muito futuro por diante, porque 20 escolas e todos vocês e toda a comunidade judaica do Brasil vamos fazer junto com nós, conosco em Israel, vamos fazer um trabalho juntos para a continuidade judaica. Obrigada. Eu acho que o Silvio vai querer falar também. Não sei se em português. No, no portugués, pero me agradezco mucho que empezó Anabela porque dio un pantallazo de lo que está sucediendo hoy en día. El Partido Abodá recibió en el último Congreso Sionista la cartera de educación. La cartera de educación principalmente es la educación formal. Y nosotros estamos muy inmersos en todo lo que sea la educación formal. Y mi concepción del futuro era una concepción romántica, de que yo iba hacia el futuro, yo camino hacia el futuro. Y resultó ser que el futuro viene frente a mí a 1000 kilómetros por hora y es un tren que no va a parar, no se va a parar frente a mí. O sea que el futuro es ahora, el futuro está aquí. Y lo que está sucediendo, vos decías, Patricia, después de la pandemia no termina. Vamos a tener que trabajar dentro de la pandemia. O sea que no solamente hasta que se descubra el remedio para que no tengas la inyección, para que no tengas la corona, sino hasta que la produzcan y lleguen a la cantidad de gente que tiene que llegar. Estamos hablando de una cantidad de inyecciones de remedios exorbitante para todo el mundo. O sea que si se va a descubrir de aquí a un año, todavía no significa que va a llegar a las casas de cada uno de nosotros. O sea, habría que ver qué es lo que va a suceder. Por eso, lo que tenemos que ver hoy en día es cómo trabajamos mientras tenemos al coronavirus en nuestras casas. En nuestras casas, Haz de Jalila, pero en nuestro entorno educativo, comunitario, en nuestro entorno de comunidad. Porque hoy en día yo tomo esto como que es una inundación. Inundación se dice en portugués cuando el agua sube, pero esta inundación no va a bajar. Esta inundación va a seguir estando presente. Y lo que estamos haciendo hoy en día, porque no es el sistema educativo no está trabajando hoy en día en un sistema nuevo de educación a distancia. Está trabajando en un sistema de educación de emergencia, no a distancia. Están copiando lo mismo que hacían en las aulas y los copian con una plataforma que se llama Zoom o otra plataforma, que en realidad no hay una ideología de educación a distancia. Simplemente están copiando el aula, que estaba el maestro frente al aula, y copian lo que ellos hacían hasta que llegó el coronavirus y lo están haciendo hoy en día. Pero esto trae detrás de esto, de que cambia toda la relación maestro, profesor y alumno. Porque aquel profesor que tenía la capacidad de enfrentarse al aula y a la quitá, y tenía el título de un buen profesor, quizás hoy en día cambia por ese sistema en el cual se tiene que enfrentar, no tiene la capacidad de poder atrapar a los alumnos como la tenía en el caso del aula. Y así pasa también con los alumnos. Los alumnos cambian también su capacidad. Aquel alumno que era excelente en el aula, es posible que hoy en día la excelencia es de otros alumnos, los que tienen la posibilidad de poder trabajar en esta plataforma nueva. O sea, cambia todo, el sistema cambia totalmente y de repente el padre de ese alumno se transforma en parte integral de esa relación alumno-profesor. Hay muchas escuelas que hoy en día cuando hacen la evaluación siempre fue del alumno para con el colegio, del colegio para con el alumno. Hoy en día hay escuelas
que les preguntan al padre, ¿qué piensan que tenemos que hacer? ¿Qué piensan que tenemos que cambiar? Hasta ahora no existía la incorporación del padre para con el sistema educativo. No estaba presente. Aquí se abre una ventana de posibilidad de cambio. El problema principal es que el sistema educativo es un sistema que le huye al cambio. No quiere tener cambios. Está cuadrado de manera tal de que no quiere incorporar cambios porque los cambios en el sistema educativo no son bienvenidos dentro del sistema educativo. Digamos la verdad, de que esas escuelas que hoy en día se enfrentan a un sistema nuevo para poder comunicarse con los alumnos, hoy en día esas escuelas se están cuestionando quiénes van a regresar a las escuelas. La pandemia económica es mucho más grave que la pandemia medicinal, que la pandemia sanitaria. La pandemia económica va a lograr de que padres que antes decían, para mí, la educación judía está dentro de una escala importante, para mí está entre los primeros 5 cosas más importantes para mis hijos, hoy en día van a tener que levater, ¿cómo se dice levater? Van a tener que renunciar, van a tener que renunciar a esa educación judía porque no van a tener la posibilidad de pagar hoy en día. Hoy en día estudiar en una escuela judía es mucho dinero para un padre. Y hoy en día se va a cuestionar si es que lo va a mandar a estudiar a la escuela donde estudió hasta ahora, entre paréntesis, para que sepan, toda la etapa de jardín de infantes hasta 6 años, hay una diserción, los padres ya dijeron que el año próximo no van a mandar a los chicos al jardín de infantes. ¿Por qué no van a mandar a los chicos al jardín de infantes? Porque dicen, lo voy a mandar al jardín cerca de mi casa, al público, jardín público, porque no existe la posibilidad de que un nene de 6 años se asimile y que no sea judío. Porque no va a pasar eso. La asimilación no va a estar presente. Hay hoy en día decenas de posibilidades para que yo pueda expresar mi judaísmo. El rabino que antes daba su charla para la comunidad cerrada de Curitiba, ¿ok? No conozco, no sé quién es el rabino, lo doy como un ejemplo, ¿sí? El rabino de Curitiba hoy en día está dando charlas para todo Brasil y para todo Portugal. O sea que abre sus puertas, que antes no podía hacerlo, abre sus puertas para toda la comunidad judía de Brasil. O sea que la geografía dejó de ser geografía. El rabino de Recife da charlas para todo Brasil y la gente está mirando cuándo puede reunirse para escuchar al rabino de Recife y ya no tiene que escuchar más a su rabino de Río de Janeiro. No tiene que escucharlo más, puede escuchar también a rabino de cualquier otro lugar. O sea, las posibilidades se abren en forma absoluta. Y frente a esas posibilidades es un jalón, una ventana que se abre, que tenemos que aprovecharlo. Estas propuestas que están creciendo hoy en día, están creciendo para quedarse. No son propuestas que cuando termine la corona y volvamos a la normalidad, esta gente se va a ir desde España, desde Israel, desde Costa Rica, desde Brasil, desde Argentina, desde cada lugar del mundo hay propuestas en las cuales yo puedo conectarme con el judaísmo que yo quiero, con el judaísmo cultural, con el reformista, con el conservador, con el ortodoxo y con el ortodoxo ultraortodoxo. Están las posibilidades presentes para que yo pueda
para que yo pueda conectarme con ese judaísmo. Va a haber un cambio. Aquí tiene que haber un cambio. Lo decía Anabela antes, el sistema, así como fue aquí en Israel al comienzo, y me parece que va a continuarse siendo un sistema híbrido, en el cual va a haber también presencial y también vía internet. Este cambio va a ser un cambio rotundo, en el cual aquella escuela, aquel colegio que no se va a adaptar a esa nueva modalidad, ese colegio va a desaparecer. Hicimos un encuentro con directores a partir de un trabajo estratégico. Nosotros en la Organización Sionista Mundial no estamos enfocados en dar charlas, estamos enfocados en apoyar en estrategias a las escuelas, en poder dar estrategia a las comunidades. En eso enfocamos nuestro trabajo. En un enfoque en el cual hicimos con un grupo grande de directores de escuela, inclusive hubo una directora de Sao Paulo, me parece, ¿no es cierto, Anabela? ¿Quién era que estuvo en el grupo? De Río de Janeiro, del Colegio Liesin, Celia Saade. Ok, de Río de Janeiro, ella estuvo incorporada dentro de un trabajo que hicimos. Hicimos un trabajo muy serio para ver los escenarios futuros de lo que va a suceder en esta pandemia o después de la pandemia, y en pocos días vamos a presentar ese trabajo. Están más que extremadamente invitados para que puedan presenciar la presentación de ese trabajo que hicimos, en un trabajo que hicimos desde México hasta Chile, pasando por, creo que fueron 12 países, con consultantes de todo el continente, dirigido por Alberto Senderey, que vive hoy en día en Israel, y coordinado por Anabela, que fue la coordinadora de todo este proyecto. Vamos a presentar cuáles son los futuros escenarios que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a haber una diserción muy grande. Va a haber muchos judíos que van a abandonar la escuela judío. Por eso creo que el movimiento juvenil, principalmente Abonim Dror, que hoy en día está presente a lo largo y a lo ancho de Brasil, creo que hoy en día Abonim Dror tiene que ser el motor que va a atrapar a aquellos que van a abandonar la escuela judía, que van a estar a punto de abandonar la calle judía. Creo que tenemos que hacer lo imposible para que el movimiento Abonim Dror crezca y se fortifique más aún de lo que hoy en día es una potencia en Brasil. Y lo que tiene que pasar es que hay que darle prioridad a la educación judía no formal, porque lo que sucederá es que las escuelas judías van a bajar en un 30, en un 40% la cantidad de alumnos en esas escuelas. Estábamos en contacto con un grupo que es el techo de todas las escuelas judías de Argentina. Comentaban que en abril un 30% de los padres no pagaron el arancel, no lo pagaron el arancel. Decían que en mayo entre un 40 y un 70% no pagaron el arancel, porque no tienen la posibilidad de pagar la cuota mensual de esos alumnos. O sea, significa que hoy, más que nunca, tenemos que reforzar la educación judía formal y también la educación judía no formal. ¿Cómo podemos transformar a Abonim Dror? En realidad no es solamente Abonim Dror, tendría que ser todos los movimientos juveniles, pero yo tengo mi corazoncito con Abonim Dror. Entonces quisiera que Abonim Dror sea el motor en el cual pare, en cierta forma, la asimilación de aquellas comunidades judías, de aquellas escuelas judías, en el cual van a estar en un problema muy grande. Y creo que así como sucede hoy en día, que Abonim Dror, que gracias a Abonim Dror, la comunidad judía está fuerte y está todavía
con los valores judíos, cómo hacemos para fortificar más aún el trabajo del trabajo de la Tnuat Noar. Si tienen preguntas, quieren preguntar, me gustaría así abrir, Jader, si Pois não. piensas cómo hacerlo, gracias. Eu achei muito importantes essas colocações iniciais feitas por vocês, particularmente aqui em Recife. Renata é diretora do Colégio Israelita, que a Anabela bem conhece. Eu sou coordenador de estudos judaicos da escola, e nós tivemos uma preocupação desde o primeiro momento de conectar os pais nesse processo, de consultá-los e de fazer com eles, de ter um feedback após 1 mês, 2 meses de aulas virtuais, como eles estavam percebendo a educação que a escola estava propiciando nesse novo formato. E tivemos um bom retorno da parte dos pais. A grande maioria dos pais tem aprovado a forma como nós temos conduzido o ensino nesse novo formato. O Silvio, para você conhecer, o nosso Colégio Israelita aqui de Recife, ele tem 102 anos de existência. A escola judaica de ensino formal mais antiga em funcionamento no Brasil. A Organização Sionista Mundial deu um aporte para a festa que vocês fizeram 1 ano atrás, ou 1 ano e meio. Há 2 anos atrás. Isso. Vocês fizeram, quem contatou a gente foi... eu vou falar, mas Oscar Jaroslavski, que é meu marido, fez o contato de Recife. Então, perfeitamente, exatamente. Mas o Guilherme, ele tem uma pergunta a fazer, né, Guilherme? Ele já solicitou, por favor. Obrigado, Jader. Anabela, Silvio, prazer, Guilherme. Hoje eu estou aqui também como uma das pessoas da lista do Avodá. Sou advogado, mas eu também hoje estou trabalhando como PI do Abonim Dror aqui no Brasil. Então eu vou puxar um pouquinho para esse lado, peço assim licença para puxar um pouco para essa área da educação não formal. Mas até também construir um pouco em cima do que a própria Anabela falou e que o Silvio falou. Acho que o Silvio já adiantou, na verdade, alguns pontos, né? Mas, assim, eu vejo... A Anabela citou que existem 20 escolas, se eu não me engano, brasileiras judaicas, né? E eu sei, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu conheço muito também o pessoal de São Paulo e tenho essa experiência sabendo que já existe uma dispersão, né? O Silvio usou essa palavra, eu notei, dispersão, assim, essa assimilação. Eu não diria que é assimilação porque não está diretamente ligado, né? Mas, assim, uma dispersão dos judeus para fora de outras escolas, para outras escolas que não judaicas, já vem um tempo acontecendo. Eu vejo da época que eu estudava no Eliezer, eu sei que na época que se juntou, que eram 2 escolas, se juntou numa só, tinha por volta de 1.400 alunos, hoje em dia não chegam nem perto dos 1.000, assim, se não me engano tem 800, 700 alunos. Né? Então, assim, existe uma diminuição já natural, né, que vem, não digo natural, mas que vem acontecendo de um tempo para cá. Né? E eu tenho certeza que, como o Silvio mesmo pontuou, nesse momento de pandemia, as coisas vão piorar, né? E aí eu trago o peixe para o nosso lado do Abonim Dror aqui também, né? O Abonim Dror, ele hoje está presente em 11 comunidades, são 10 estados, né, do Brasil. Eu até anotei aqui porque eu não queria esquecer de nenhum, assim, e a gente está tentando abrir mais um em Vitória, no Espírito Santo, né, que é um outro estado brasileiro que até hoje não tem nenhuma Tnuá. Então, assim, o Abonim Dror, ele não só está presente em grandes estados, né, são grandes de quantidade, né? E tradicionais como Recife e Salvador, mas também tem procurado outros lugares para trazer a educação judaica, né? Acho que esse é o grande ponto, assim. Mais do que qualquer ideologia, o primeiro grande ponto que a gente tem sempre é uma educação judaico-sionista, né? Que a gente vem trazer e oferecer exatamente para essas comunidades onde já não tem escolas, né? Onde é difícil procurar a educação judaica, que fica junto, próximo, ou se não somente ligado a talvez a única sinagoga que eles tenham, né? Eu sei de outras notas que também fazem esse trabalho. O Silvio falou que a gente não pode só pegar no Dror, né? Eu sei de outras notas que fazem esse trabalho lindo também em comunidades Brasília, Santa Catarina, né? Em outros lugares que o Dror não está presente, mas que tem outras notas que estão presentes, né? O Dror está em Fortaleza agora. E aí o meu ponto é esse, assim, realmente, talvez eu vou jogar de novo a bola para o Silvio. Eu peço desculpas, até porque acho que era um pouco dessa questão que você começou a trazer. Mas é esse papel da Tnuá, né, nesse momento, porque
se por um lado, né, a gente está tendo uma dificuldade enorme, eu entrei nesse tafkid agora, né, nesse trabalho, em março, no momento em que o último Shelier do Dror aqui Brasil, João, saiu, né? E eu vejo que está sendo difícil também, a gente está tendo todas essas dificuldades que a escola está tendo, né? No primeiro momento, a solução dos Madrihim foi: vamos trazer as atividades que a gente dava no SNIF, né, na nossa casa, na nossa sede, para online. E a gente viu que não necessariamente funciona. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. A gente tem aprendido na tentativa e erro, né? E eu tenho visto muito, porque eu tenho conversado bastante com todos os masquirim, com todos os madrinhos do Brasil inteiro. Outras coisas têm funcionado maravilhosamente. O ponto que o Silvio colocou de geografia, né, que já não tem mais fronteira, é isso. A gente tem feito o Shabbatot, o Jader falou do Shabbatot que tem de Recife, a gente tem feito da Abonim Dror também, e não só Brasil, a gente tem feito às vezes a América Latina inteira. Então, muito legal ver o pessoal da Argentina, né, participando. Isso traz uma identidade judaica sionista grande, né, para tudo dentro, né? E o Brasil também, o Dror também tem aprendido agora com essas tentativas. E aí eu trago de volta assim, qual é o papel talvez da organização sionista, né? Aí a minha pergunta, né, toda uma explanação toda para a pergunta: qual o papel talvez da organização sionista, né, no apoio à Tnuot Noah. Vou dizer sobre a Abonim Dror porque também meu coração é do Dror. Mas assim, qual é o papel da organização sionista para com os Tnuot, né? Porque talvez nesse momento são elas que precisam ser fortificadas para que uma educação judaica sionista continue, né? A gente vê aqui, só para terminar, né? A gente vê aqui que todo mundo que está aqui do Avodá, né, participando, se não são da Casa de Cultura hoje do Dror, são ex-Haverim do Dror, né? Ou tiveram seus filhos e filhas no Dror, né? Para você ver como é que a Tnuá e o Abonim Dror em específico, né, em particular, traz essa identidade forte, né, fortificada. A gente sai ainda querendo participar. Então, fica a minha pergunta. Hoy en día las Tnuot Noar, inclusive Abonim Dror, están bajo el techo de la Sochnut Yehudit, de la agencia judía. No está en la Organización Sionista Mundial, no hay ninguna mahlaká que trabaje con las Tnuot Noar, trabajan principalmente con las Tnuot Makshimot, que son los Bogrim de las Tnuot Noar, y lamentablemente lo que está sucediendo es que la agencia judía, la Sochnut Yehudit, está bajando cada vez más el apoyo a las Tnuot Noar. Por una cuestión de quizás económica, pero en realidad es de prioridades. No es solamente una cuestión económica, porque hoy en día no es que no tienen posibilidad económica, sino que están buscando otras prioridades, y la prioridad de movimientos juveniles de las Tnuot Noar, que históricamente estaba por encima de todas las prioridades, hoy en día ha bajado lamentablemente. La intención de Avodá, si es que Avodá va a recibir el Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial, y si vamos a tener la suficiente fuerza con respecto a los mandatos dentro de todo el mundo sionista, vamos a exigir que los movimientos juveniles Tnuot Noar estén debajo del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Porque en el momento que vamos a estar trabajando con los movimientos juveniles, créanme que en prioridad, y espero que yo pueda estar presente para poder continuar lo que estoy haciendo en estos últimos 4 años, de que pueda terminar de trabajar y de poder aportar y apostar a los movimientos juveniles, a las Tnuot Noar, que podamos poner las Tnuot Noar en prioridad número 1, porque en definitiva, si no va a haber Tnuot Noar en las comunidades judías, el tema del sionismo va a estar dejado de lado. Hoy en día vemos muchas escuelas judías que en realidad, entre nosotros, ¿sí? Me imagino que ustedes entienden lo que voy a decir ahora, no estoy nombrando a nadie en especial, que las escuelas judías en realidad son escuelas de judíos, de que menos judaísmo y hay más concentración de judíos. Porque lo que va a suceder en esta pandemia, si el director de la escuela, que muchas veces no es judío, en muchos casos en América Latina el director no es judío, de que el director de la escuela, cuando tenga que definir
y decidir qué es lo que va a quitar porque necesita hacer un ajuste económico de la escuela, es muy posible que saque el hebreo. Es muy posible que saque la educación judía porque dice, no, se lo vamos a dar a otro grupo que lo va a hacer por internet, en el colegio no va a haber más hebreo, vayan a estudiar con el grupo que enseña hebreo de Madrid, que son buenísimos, vayan a estudiar ahí. O sea que la cuestión judía sionista y el hebreo yo no lo veo como un idioma más. No es, si sería un idioma más, les aconsejaría a las escuelas estudiar chino, porque va a ser mucho más económico o mucho más beneficioso económicamente estudiar chino que estudiar hebreo. Pero el hebreo es el idioma que me conecta a mí con el pasado, con el presente y con el futuro. Me conecta a mí con Israel y me conecta a mí con la comunidad judía de Australia y la comunidad judía de Los Ángeles y la comunidad judía de Hungría, que no todos hablan inglés, pero si yo podría dar el idioma hebreo como parte de mi identidad judía, eso es lo que tenemos que hacer. No aprenderlo como un idioma más, sino aprenderlo como el idioma que es el puente entre mi pasado y mi futuro. Entonces, es de suma importancia de que podamos entender que hoy en día tenemos la posibilidad de meter dentro de la escuela a Abonim Dror dentro de la escuela. Hoy en día, en el momento que podamos exigirles a las escuelas, si vos querés el apoyo económico para el futuro de la escuela, estás obligado a traer una Truat Noar dentro de la escuela, porque la Truat Noar va a poder traer el mensaje sionista. La Truat Noar sabe cómo trabajar en forma no formal. La Truat Noar sabe traer moralidad y sabe traer justicia social y sabe traer lo que el alumno va a querer en este futuro. Por eso es de suma importancia, si podemos retener dentro de Abodá el Departamento de Educación, sin lugar a dudas vamos a luchar para que las Trumot Noar estén dentro de este Departamento de Educación y trabajar y aportar para las Trumot Noar en general y por mi parte, a Abonim Dror en particular. No sé si todos saben, pero yo fui Maskir Olami de Abonim Dror durante 13 años. Fui Maskir de Abonim Dror. Todo aquel que podía cambiarme murió, no se sabe por qué murió, y cuando tenían que cambiarme, mi cambiante falleció en forma abrupta. Así que durante 13 años fui Maskir Olami de Abonim Dror. Y yo conozco exactamente cuáles son las necesidades de la Truat Noar, no solamente en Brasil, también en Australia, y también en Francia, y también en Argentina, y en Uruguay, y en México. Entre paréntesis, en el trabajo de México de Abodá, no teníamos un mandato, hizo un trabajo excelente el ex Maskir de Abodá, y logramos tener un mandato en forma democrática. Recibimos un mandato en las elecciones y fueron a votar Bogrim de Abonim Dror, fueron a votar principalmente Bogrim de Abonim Dror, fueron y votaron. Por eso es de suma importancia que en estas elecciones en Brasil tengamos por lo menos 3 mandatos. Teníamos 2 en el Congreso, en este Congreso, tenemos que tener por lo menos 3. Y si hoy en día se anotaron 700 o 800, no sé cuántos hay anotados hoy en día, pero si hay más de 700 personas, nosotros como Abonim Dror, ex Bogrim de Abonim Dror, los padres de los Bogrim de Abonim Dror, podemos traer por lo menos 400 inscriptos a estas elecciones. Si traemos 400 inscriptos, tenemos entre 3 y 4 mandatos. Esos mandatos nos dan fuerza a nosotros, a Abodá, para poder, junto con Estados Unidos, que recibió 7 mandatos, junto con Francia, que recibió 3 mandatos, junto con Argentina, mañana vamos a saber cuántos mandatos recibe, porque hoy terminan las elecciones y mañana se saben los resultados. Vamos a tener por lo menos 2 mandatos, como tuvimos la vez pasada. Si logramos tener fuerza como Abodá, vamos a poder
llevar adelante todo nuestro programa y principalmente el apoyo a Borim Dror Mundial y el apoyo a las casas de cultura, porque me parece que son dos tzirim, dos ejes que funcionan, que van juntos. La comunidad de ex-Bogrim, de Aborim Dror, y Aborim Dror como Trumat Noar, en el cual podemos trabajar conjuntamente, y ese es el apoyo que tenemos que dar hoy en día. Y esta pandemia nos da la posibilidad de rehacernos para poder ser mejores. Yo sé que, la sensación mía que no va a haber majané de verano este año. Tengo la sensación que no va a haber majané de verano. Guillermo, corregime si estoy en lo correcto, pero si no va a haber majané de verano, o sea que esto cambia todo, y hoy en día las peulot que las hacemos en forma virtual, tenemos que ver cómo hacemos para que en el futuro podamos reforzar al trabajo de Aborim Dror y por supuesto reforzar a las casas de cultura, y donde no hay una casa de cultura, abrirla. Si hay una Keilah en el cual tenemos Aborim Dror y no hay casa de cultura, tenemos que este año, Patricia, abrir esas casas de cultura para reforzar a los ex-Bogrim, que dejaron la Trumá, pero no dejaron el mensaje ideológico. Abandonaron la Trumá por una cuestión biológica, no ideológica, que queremos apoyar la justicia social, queremos apoyar el sionismo, queremos apoyar al Estado de Israel y no al gobierno de Israel. Queremos apoyar el mensaje de paz y de vivir un pueblo al lado del otro. Tenemos tantas cosas para apoyar y mucha gente nos dice, ustedes van en contra del Estado de Israel. Nosotros no vamos en contra de Israel, del Estado de Israel. Nuestro criticismo, la crítica nuestra es porque amamos al Estado de Israel, no porque no queremos al Estado de Israel, al contrario. Y el mensaje nuestro, la bandera nuestra, tiene que ser elevada lo más alto posible, tanto por Aborim Dror como la Casa de Cultura, como Abodá. Anabela, você colocou aqui no chat que estão abertas inscrições, né, para uma série de conferências, educação em tempo de coronavírus, desafios e oportunidades. Se você quiser aproveitar e falar um pouco mais sobre isso. E Patrícia, ela se inscreveu também, ela gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Eu posso falar agora, posso falar no final desse evento que tem organizado pela Organização Sionista Mundial do Departamento de Educação e a AMIA, na Argentina, com o apoio também de Matar Metzana Tfutzot de Israel, que é o Ministério da Tfutzot em Israel. E vai ser 20 e 21 de julho. As inscrições encerram no dia 16, essa semana agora. Então, é muito importante, é muito interessante. Se vocês quiserem, aí tem um link para ver todo o programa. Tem muitos convidados de Israel. Tem 4 convidados que vão falar, palestrantes que vão falar de Israel. E o resto de Argentina, vai ter uma pessoa do Uruguai. Eu acho que vale muito a pena para todos os diretores de escolas se inscreverem. E também pessoal que faz trabalho voluntário. Muito importante, vai ter coisas muito importantes. Se vocês me derem o e-mail de algum de vocês, eu mando mais informação para vocês passar para todos os colégios. Qual é a pergunta de Patrícia? Primeiro, achei primorosa a explanação de vocês, mas eu queria um pouco olhando, viu, Silvio, para o presente, mas também projetando cenários para o futuro, entendendo que esse cenário que você colocou, de que os pais das crianças até 6 anos estão tirando as crianças das escolas, no sentido das escolas judaicas, né? Por conta até de que a educação de tela plana, como disse a Anabela, não existe nessa idade, mas a gente sabe da importância toda da formação do cérebro e de todas as estruturas necessárias lá na frente para o pensamento formal, e juntando com a nossa tradição, que às vezes a gente esquece, né, de Janusz Korczak,
num período também de muita dificuldade, não é? Que é lá na Segunda Guerra Mundial, em que Janusz Korczak faz uma educação para crianças. Claro que ele faz essa educação presencial, né? Mas não seria o caso dos movimentos juvenis começarem a pensar em baixar essa idade, em ir para o GAN, quer dizer, que o nosso futuro está no GAN, está no Trom Rová, né? E um pouco trabalhar essa concepção de autonomia da criança, da sua vida. E aí eu acho que isso é muito importante. E aí nós temos o espaço físico, nós temos as pessoas e nós temos a tradição da educação não formal. Então, eu estou perguntando isso porque eu acho que, às vezes, a gente fica pensando no que está... Porque não é só a escola que é resistente. Os movimentos juvenis também são resistentes, querem manter um status quo por conta da própria estrutura do ser humano. Medo do ataque, medo da perda, medo do novo. Mas a realidade nos impulsiona rumo ao novo. E nós temos uma estrutura enorme que é a Associação Janusz Korczak Brasil, que tem instituições no Brasil, no mundo todo, e que poderia ser convidada para estar junto com os movimentos juvenis, pensando uma educação da pré-escola, né, ou uma educação básica, né, do início da educação básica, judaica, com valores judaicos sionistas e que, ao mesmo tempo, também fortalecesse com isso o vínculo com os pais e com aquela ideia de Keilah. Então, essa é a minha... Na verdade, é uma pergunta que é uma proposta de organização, né? É mais um depoimento e que a gente concorda completamente com você, porque tanto o Silvio como eu fomos membros de movimento juvenil. No meu país, que eu sou da Venezuela, não tinha Bonim Dror, tinha Maccabi, mas eu também cresci no movimento juvenil. Eu fiz aliar depois dessa educação não formal que eu recebi, porque não é só a escola, a minha educação na minha casa, e depois também no movimento juvenil, ser madrihá, viajar para Israel com um programa organizado pelo movimento. Rikudei Am também foi muito importante na minha vida. Então, tudo isso que é educação não formal faz parte da formação do caráter judeu, da personalidade, dos valores, do pensamento crítico também, que agora é o primordial agora nas escolas. E os colégios não estão preparados para essa nova maneira de estudar, o aluno agora vai ser o centro. Ele vai decidir o que estuda e o que não estuda, não é tanto o maestro, o professor. O professor agora pode ser que saiba menos que o aluno pode até encontrar uma coisa na internet e falar: professor, você está errado. Então, o professor vai ter que mudar e utilizar as ferramentas da educação não formal. Então, eu acho que esse é um momento muito importante e muito crucial para os movimentos juvenis ficar perto da educação formal e falar: vamos trabalhar em conjunto. A gente tem ferramentas que vocês não têm, de socialização, de valores, de pensamento crítico, a parte socialista um pouco, a parte de os meninos hoje em dia, os estudantes gostam dos movimentos sociais, da igualdade social. E isso só tem nos movimentos juvenis. Eles sabem como fazer socialismo puro e também adaptado à sociedade que eles moram. Eles podem ter a filosofia, a ideologia e depois adaptar na vida. Então, eu acho que está na mão do menino que falou, agora não estou vendo na tela, que são jovens. Os que fizeram todas as revoluções no mundo foram os jovens. Os jovens têm que ir no colégio e falar: a gente quer voltar para o colégio já não para ser estudante, sino para trabalhar com vocês, para fazer juntos. Eu acho que isso seria a revolução mais importante que a gente teria, porque o colégio vai continuar, não vai mudar, que os meninos vão ter que ir no colégio porque os pais têm que trabalhar. Onde vai ficar os meninos? Tem que ficar na estrutura
que educa eles, que forma eles. Então, eu acho que isso vai continuar, então é uma estrutura que vai ter que ser modificada e o jeito é ajudar eles a entender essa nova maneira de formar os alunos do presente já não é mais o futuro, como falou Silvio, já veio, não está esperando chegar, já chegou. Então eu acho que é uma revolução que os jovens têm que fazer. E os adultos que estão liderando as escolas têm que permitir. Isso vai ter que ser uma negociação interessante. É um mundo que já chegou e se a gente não entrar nesse trem, vai perder o trem. Porque os meninos já não acreditam mais no jeito da escola de antigamente. Os meninos querem uma escola nova, que ouça eles, que deixe eles serem independentes, que deixe eles no centro, que eles possam escolher o que eles vão estudar, o que eles vão fazer com a vida deles, eles têm um futuro muito incerto, na verdade. Então, para eles é super difícil entrar em estruturas muito quadradas. Tem que começar a ter um pensamento mais aberto para poder criar coisas novas nesse mundo difícil que vai ter, que já está tendo nesse mundo que chegou. Então, eu acho que o que você colocou, Patrícia, é muito certo. Mas vamos ter que fazer alguma coisa. Não vai acontecer sozinho. Vamos ter que trabalhar todos juntos para que isso aconteça e a vida do menino que está no colégio seja cada vez mais rica, cheia de conteúdo, cheia de valores. E não só a parte tecnológica sem conteúdo. Porque, na verdade, senão vai ser muito vazia a educação. Porque a gente só agora estuda com 15 minutos, a gente está sabendo o que precisa saber e acabou. Aonde vai ser a parte de socialização? Essa parte vai ter que ser muito, muito trabalhada. Os meninos perderam agora 4 meses de socialização nessa idade, é importantíssimo. Qual é o capital social que eles formaram nesses 4 meses? Ou quem sabe quanto mais? A gente já tem um mundo de amigos. Eles estão formando as amizades deles, os grupos deles, a quebrar deles. Então, a gente vai ter que fazer muita coisa com essa parte de socialização que está faltando agora. E o movimento juvenil é perfeito para isso. Bem, obrigado. Agora, Rosinha, nossa candidata baiana, pede a palavra. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Silvio, Anabela. Prazer imenso estar aqui com vocês. Tá? E eu gostaria de falar um pouco da realidade da Bahia, um pouco diferente da que já citou de Pernambuco, né? Nós tínhamos uma escola formal aqui, que funcionou muito bem, mas há mais de 40 anos ela deixou de funcionar. E, em função disso, nós resolvemos implementar um projeto educacional aqui em Salvador. E eu realizei esse projeto e realizo até hoje, há 28 anos, com muito carinho e dedicação. Nós temos uma escola não formal, que atende a crianças de 3 a 10 anos, e em parceria com a Bonim Dró, a vida inteira, porque o Dró é o nosso único movimento juvenil aqui em Salvador, atuante e muito representativo na nossa Queilá. Tá? A nossa escola ela funciona semanalmente e, em função da pandemia, para manter o elo, né, com as crianças e os pais, eu resolvi fazer atividades online, né, pela plataforma Zoom, e nós resgatamos isso e estamos fazendo semanalmente com muito sucesso. Fizemos agora uma oficina de arte de Kabbalat Shabbat, foi muito legal, as crianças gostam de participar disso. Enfim, essa é a nossa Queilá aqui da Bahia, e está com a Vodá aí firme e forte para a gente seguir aí juntos no projeto e no fortalecimento do sionismo aqui na Bahia. Obrigada, hein? Eu parabenizo vocês. Obrigada. Eu admiro muitíssimo as comunidades pequenas, que para mim, são heróis. Obrigada. Somos, sim. A cada dia vencemos uma etapa com muito sacrifício, viu? Graças a Deus. Eu sei disso e eu dou obrigada a você. Estou obrigada com vocês de que vocês estão formando os Deus. Hoje estão lá, amanhã podem estar em outro lugar. O que fica é dentro deles. Não tem importância onde.
ou se é um prédio bonito, uma escola super tecnológica, não importa. Os valores que vocês estão infundindo nos meninos vão ficar para sempre aí, onde eles estiverem. Então, parabéns. Es impresionante, Mehmet Kolakabot, porque el otro día tuvimos contacto con la comunidad judía de Cuba, ¿ok? La comunidad judía de Cuba hizo la Mesivat Sium, el fin de curso de la escuela de Cuba. ¿Ustedes saben cómo lo hicieron? Porque no tienen posibilidad de reunirse en el Zoom, porque no hay Zoom en Cuba, ¿ok? Hicieron la Mesivá vía WhatsApp. En WhatsApp hicieron la Mesivá y ponían, alguien hablaba y un video y otro video. Así terminaron la Mesivá, que no pudieron hacerla en forma presencial. O sea, fíjense cómo de repente una comunidad que no tiene internet porque tiene problemas muy serios con el internet, que no tienen WhatsApp, que no tienen, Zoom, porque está prohibido tener Zoom en Cuba, que no tienen esas posibilidades, cómo de repente las comunidades pequeñas logran hacer lo que a veces esas grandes comunidades no lo logran. Porque la comunidad judía de Bahía, cuando ve que uno abandonó la calle judía, saben quién no está más en la comunidad judía, quién se asimiló. En Río de Janeiro creen que si abandonó la comunidad o un Beit Knesset o la Trumá, seguramente se habrá ido a otra Trumá. No tienen un chip como tienen en Bahía, que saben exactamente dónde está cada uno y de repente entienden de que abandonó la calle judía y nadie le hace un seguimiento a esa familia. Por eso, Yishar Koach Anak, Bemet Kol HaKavod, sobre el trabajo que hacen y están presentes acá de varias comunidades pequeñas, no solamente la gente de Bahía. Rosa, Yishar Koach, el trabajo tremendo que ustedes hacen es de suma importancia. Si antes yo hablaba, ¿qué tenemos ahí, Danilo? ¿Qué es eso? ¿De Bahía? Es la camiseta de Bahía. E claro. Silvio, nesse momento eu preciso dizer que, com muito orgulho, eu sou filho da comunidade da Bahia. Antes hablaba de la inundación, las comunidades educativas están agarrando a los alumnos y lo ponen sobre la canoa, ¿no? ¿Cómo se dice? Sobre... ¿Canoa se dice? Canoa. Lo ponen sobre la canoa. No hay que ponerlo sobre la canoa. Hay que enseñarles a nadar a los jóvenes, porque esa es la única forma de que puedan enfrentarse a ese futuro. No es pasarlos del lugar seco al lugar seco. Hay que enseñarles a nadar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como Abonim Dror, nosotros como Casa de Cultura, nosotros como Abodá. Tenemos que ser punta de lanza, Patricia, tenemos que ser punta de lanza, que demos el ejemplo a la comunidad judía toda de Brasil, de cómo se puede trabajar distinto y cómo hay que trabajar a partir de esta nueva realidad. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado, le agradezco muchísimo a Anabela, Patricia, Danilo, sobre este espacio que tenemos, porque este espacio es lo que realmente va a fortificar nuestro trabajo, la educación judía y sionista de cada una de las comunidades que integran la Gran Brasil. Muchísimas gracias por invitarnos. Grande honor para mim também. Muito obrigada. Eu queria aproveitar agora, antes do Jader fechar essa mesa, agradecer muitíssimo a você, Anabela, e a você, Silvio. Queria, em especial, fazer um destaque aqui, porque eu acho que você é aquela pessoa que em Israel foi o nosso norte, onde a gente tinha, quando a gente tinha problemas por aqui, era para você que a gente ligava, era com você que a gente brigava, para ter a Casa de Cultura, para não ter a Casa de Cultura, para resgatar a Casa de Cultura, enfim, isso foi ao longo de anos,
para resolver problemas como a Casa de Cultura, a sede do Abonim Dror, que estava no nome do Rio, em Recife, enfim, dos menores problemas aos maiores. E eu queria dizer que é com muita alegria que eu abraço essa causa do Avodá e Brasil, de fortalecimento da nossa corrente no Congresso Sionista Mundial, e também aquela que assume um compromisso de que a gente precisa ter pessoas como você, como a Anabela, enfim, mas que a gente precisa ter expoentes como você nesses cargos fundamentais da educação, porque a educação ela é essa ponte com o futuro, ela dialoga no presente, mas ela está sempre com o pé no futuro, e você é essa pessoa. Então, eu nunca tenho a oportunidade, a gente está sempre trabalhando juntos, mas agora é a oportunidade que eu encontro de agradecer e de fazer esse depoimento do seu trabalho de excelência, da grande liderança que você é, não só na questão da educação judaica, como para o Avodá como um todo, uma liderança política respeitada pelo Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá, enfim, por todas as correntes em Israel. E dizer que a gente, na pandemia, no meio da pandemia, eu tive a oportunidade de participar do Quinos, do Avodá Argentina, que antes era muito mais difícil, então isso foi realmente uma janela, como você falou, que se abriu. Agradecer, inclusive, ao Kátio, né, Alberto Astrovski, também agradecer ao Chuchi, agradecer ao Mário Sobol, falou aqui com a gente. Então, agradecer aí aos nossos irmãos e irmãs argentinas que estão um pouquinho à frente da gente nesse processo eleitoral, e dizer, viu, Anabela, que a gente vai continuar aqui firme e forte, e eu tenho certeza que o nosso trabalho conjunto, que a gente vai chegar lá nessas 400, 500 vozes, para que a gente tenha garanta os nossos 3 assentos no Congresso Sionista Mundial, e que a gente possa avançar com essas bandeiras que o Silvio falou de colocar tão altas lá, que são bandeiras muito importantes para o mundo do Avodá e também para o mundo judaico. Muitíssimo obrigada a vocês pelo carinho e por estarem aqui com a gente, viu?